Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Marinho Pinto, e agradecer os contributos, os esclarecimentos que aqui nos deixou hoje relativamente às posições da Ordem dos Advogados. Julgo que o parecer escrito que a Ordem dirigiu à Assembleia da República relativamente às 3 propostas de lei é suficientemente denso para podermos dele retirar orientações de apoio e de crítica em ambos os casos, por vezes de forma mais aberta, por outras mais mitigada. É verdade que os parceiros da Ordem dos Advogados em relação às 3 propostas não são uniformes no sentido do apoio, do completo apoio ou da completa rejeição das soluções do Governo. Da parte do Grupo Parlamentar do PCP, a nossa posição também foi, em muitas das soluções, de convergência com as intenções do Governo em alguns casos, e noutros casos de completa oposição àquilo que são as propostas do Governo, e portanto queria começar por agradecer esse contributo escrito que nos deu. Relativamente a uma questão que aqui colocou e relativamente às preocupações que aqui nos deixou relativamente à investigação criminal, queria também de forma muito rápida, porque não é esse o objetivo desta audiência, não é esse o assunto desta audiência, mas queria também deixar aqui porque o Sr. Bastonário fez referência às situações que são obviamente merecedoras de censura e de crítica, de publicitação na comunicação social de investigações criminais que estão em curso ou que estão, muitas vezes que ainda nem se iniciaram, já são noticiadas na comunicação social. E eu queria deixar também uma preocupação, Sr. Bastonário, que da parte do Grupo Parlamentar do PCP nós temos como uma preocupação muito profunda. Não sei se de maior ou de igual profundidade em relação a essas que referiu, mas que tem que ver com aquelas investigações criminais que, sendo ou não publicitadas na comunicação social, acabam sempre por ser votadas ao insucesso, porque delas é dado conhecimento àqueles que deviam ser investigados e conseguem pôr a salvo a sua conduta criminosa. E essa é uma preocupação que, infelizmente, tem uma marca social muito forte, porque essa capacidade de fugir à punição penal e à investigação criminal dos poderosos, dos ricos e dos poderosos deste país, traduz-se muitas vezes num sentimento de impunidade que, do ponto de vista social, vai criando dificuldades cada vez mais acentuadas. E da parte do PCP, essa é uma preocupação que temos de forma muito, muito marcada e que, aliás, temos procurado traduzir na nossa intervenção e na nossa proposta política e que queria também sublinhar a parte daquelas que aqui deixou. Em relação, e para irmos ao concreto, daquilo que nos traz aqui hoje esta audição, e para começar com as questões que julgo que podem levantar menos dificuldade, queria começar por colocar uma questão que não é refletida no parecer da Ordem dos Advogados, mas que julgo que o Sr. Bastonário poderá avançar alguma coisa em relação a ela, e tem que ver com o Código de Discussão das Penas e com as propostas que são apresentadas pelo Governo. Vou dizer isto ao Sr. Bastonário, já tive a oportunidade de dizer isto à Sra. Ministra. Parece-nos que estas propostas em relação à alteração ao Código de Discussão de Penas não terão outra motivação que não a da rápida resolução do problema da sobrelotação das cadeias. Parece-nos que este é o único sentido das propostas do Governo, é o problema de resolver rapidamente o problema da sobrelotação das cadeias, antecipando a expulsão dos cidadãos estrangeiros que estejam condenados a cumprir penas nas nossas cadeias. E, por isso, lhe colocava a questão de saber se, da parte da Ordem dos Advogados, alguma vez houve alguma percepção por parte dos advogados de dificuldades, de problemas que resultassem da equiparação que hoje temos em vigor entre os requisitos da liberdade condicional e os requisitos da antecipação da expulsão de arbitros estrangeiros, de condenados estrangeiros. Porque, de facto, esse é o regime que nós temos hoje. Há uma equiparação do regime da liberdade condicional ao regime, ou melhor, ao contrário. Há uma equiparação entre o regime da antecipação da pena de expulsão e o do regime da liberdade condicional, que até hoje era uma equiparação que se considerava adequada nos seus pressupostos, que esta proposta de lei do Governo vem de facto romper sem que haja para tal um fundamento objetivo. E, portanto, gostava de saber se da parte da Ordem dos Advogados, se alguma vez por parte dos advogados portugueses foi identificada alguma dificuldade que este regime até hoje em vigor traduzisse. Um segundo conjunto de questões tem que ver com as alterações ao Código Penal. O Sr. Bastonário e o próprio parecer escrito da Ordem dos Advogados relativamente à questão da suspensão da prescrição dos crimes, portanto, às alterações ao artigo 120 do Código Penal. O Sr. Bastonário também já teve a oportunidade de fazer algumas considerações. Eu gostava de lhe colocar a questão de forma substancialmente diferente daquela que coloquei
ao Conselho Superior da Magistratura, e sobretudo considerando aquela que já foi a posição que o Sr. Bastonário aqui nos trouxe, queria colocar a questão de uma outra forma. E colocá-la aí nestes termos. A percepção comum que os portugueses hoje vão tendo relativamente à eficácia das condenações nos nossos tribunais tem uma marca diferenciadora do ponto de vista social. Ou seja, os cidadãos de menores recursos que são objeto de um processo criminal e que são alvo de uma condenação acabam sempre por ver essa condenação concretizada e eficazmente satisfeito o interesse punitivo do Estado. Aqueles que têm capacidade económica para alguns milhares de euros para gastar com recursos em várias instâncias, podendo recorrer aos direitos que legitimamente a lei lhes reconhece, com o objetivo de fugirem à justiça, protelando a eficácia das sentenças, de facto conseguem. E, aliás, não é preciso procurarmos muito para encontrar exemplos de cidadãos, sobretudo cidadãos que foram objeto de processos criminais por prática de crimes de maior gravidade, nomeadamente crimes relacionados com a corrupção, com a criminalidade económica ou financeira, e que, satisfazendo ou melhor, podendo dispor de alguns milhares de euros para custearem esses recursos e a utilização dos vários patamares de recursos que o nosso sistema permite, acabam por fugir à justiça porque, entretanto, o crime prescreveu. E há, de facto, aqui um sentimento de injustiça, e um sentimento de injustiça marcadamente por motivos económicos e de capacidade económica dos cidadãos. E nesse sentido, a possibilidade de obviar à utilização de expedientes dilatórios no exercício de direitos que são direitos legítimos de todo e qualquer cidadão de recorrer das sentenças judiciais, que obviamente não nos passa para a cabeça pôr em causa o direito ao recurso das decisões judiciais a qualquer cidadão. Agora, há de facto aqui a necessidade de resolver este problema e corresponder a esse sentimento, que é um sentimento generalizado, de que de facto não pode haver cidadãos que fujam à justiça porque os crimes entretanto prescrevem e outros a quem a justiça chega sempre de forma célere e eficaz. E portanto a questão que lhe colocava era esta. Até porque nós correspondendo ao sentido do que o Governo introduziu na sua proposta de lei, de resolver este problema, parece-nos que, de facto, a solução é uma solução exagerada. E exagerada porquê? Porque prevê-se a possibilidade de crimes que têm um prazo de prescrição de 2 ou de 5 anos poderem ver esse prazo de prescrição suspenso por um período de 10 ou 20 anos. E, portanto, parece-nos que é manifestamente excessivo. Por isso queria colocar-lhe a questão de saber se a Ordem dos Advogados encara como uma possibilidade adequada, um juízo de proporcionalidade relativamente ao prazo de prescrição do crime. Ou seja, por exemplo, um crime que tem um prazo de prescrição de 5 anos, poder ver esse prazo de prescrição suspenso por um período idêntico ao prazo da prescrição. Porque parece-nos que essa era uma solução que, permitindo corresponder a esse objetivo de evitar a prescrição do crime, sobretudo quando há uma sentença condenatória, e, portanto, há um indício de um interesse punitivo do Estado, já com uma primeira sentença condenatória, de poder obviar a que, de facto, determinados cidadãos consigam fugir à aplicação da justiça por utilização abusiva, obviamente, daquilo que são direitos legítimos dos cidadãos. E há uma segunda questão que, em relação ao Código Penal, que gostava de colocar, já deu algumas indicações em relação ao crime de falsas declarações e à abrangência, à abertura do tipo de ilícito que permite, de facto, um âmbito demasiado alargado em relação àquilo que são os objetivos assumidos pelo próprio Governo, e, portanto, não vou voltar a colocar essas questões. Mas queria colocar uma outra questão que tem a ver com uma matéria que também já abordou, que tem a ver com o crime de furto. O crime de furto e as alterações que são propostas pelo Governo relativamente ao crime de furto. Até porque ainda recentemente tivemos notícia de mais um julgamento que acabou depois por não se realizar porque o supermercado em causa desistiu da queixa, um crime de furto que foi levado até à fase de julgamento de um arguido que estava acusado do crime de furto porque tinha furtado chocolates no valor de 14 euros. O Sr. Bastonário já teceu aqui algumas considerações relativamente a esta matéria e eu queria apenas aduzir aqui 2 elementos para colocar uma questão. Um deles tem a ver com o interesse punitivo do Estado.
E é a questão de saber se, de facto, o interesse punitivo do Estado se coloca em todas as situações em que há um crime de furto. Parece-me que não, e parece-me que, aliás, que quer o Código de Processo Penal, quer o Código Penal, prevê, precisamente, a possibilidade de serem aplicadas medidas de diversão penal quando não há, de facto, interesse punitivo do Estado. E parece-me que estas situações são situações, de facto, absurdas. Estas situações em concreto, esta questão do furto de chocolates no valor de 14 euros, ainda que havendo queixa do lesado, tenho muitas dúvidas, obviamente não conheço o processo e, portanto, não posso tomar uma posição clara de acompanhamento ou não da promoção deste tipo de ações penais ao ponto de serem levadas a julgamento. Tenho muitíssimas dúvidas que haja aqui, de facto, um interesse punitivo do Estado quando um cidadão é apanhado, ainda que em flagrante delito, a roubar chocolates no valor de 14 euros no supermercado. Tenho muitas dúvidas. Mas há aqui um outro elemento que julgo que deve ser tido em conta também, que tem que ver com a natureza do próprio bem que é objeto do furto. Porque parece-me que roubar um frango num supermercado para comer não é uma conduta que seja alvo do mesmo juízo de censura social de uma conduta que implica o furto de um bem de supérfluo, que não seja um bem de primeira necessidade. E julgo que essa consideração deve ser uma consideração também a ter em conta quando se definem estas regras. Obviamente que não há na lei não cabe tudo, e não caberá na lei a definição de soluções que sejam soluções completas para todos os tipos de situações. E, portanto, há uma grande margem que tem que há uma grande margem de acerto que resultará daquilo que seja a aplicação que, em concreto, os magistrados façam do Ministério Público e, obviamente, também dos magistrados judiciais, das normas que a Assembleia da República venha a legislar. E, portanto, gostava de saber da parte da Ordem dos Advogados, particularmente em relação a estas duas considerações, quanto ao interesse punitivo do Estado e contra à relevância e à natureza do bem, que é objeto do furto, se há ou não, da parte da Ordem dos Advogados, uma perspectiva que imponha alguma diferenciação nas soluções penais a serem consideradas. Para terminar, em relação às alterações ao Código de Processo Penal, queria colocar as seguintes questões. Primeiro, antes de mais, clarificar uma questão que o Sr. Bastonário aqui abordou e que não sei se encontrará completo respaldo ou não nas propostas do PCP, mas no projeto de lei que apresentámos, voltamos a reapresentar uma proposta que já não é nova da parte do PCP e que é a da obrigatoriedade de assistência por defensor em todos os atos em que o arguido deva estar presente ou possa prestar declarações. Isto porque não só nos interrogatórios, mas também noutros atos processuais, por exemplo, na identificação presencial, julgamos que é fundamental para a garantia não só dos direitos do arguido, mas também para a satisfação dos interesses punitivos que o Estado tem no âmbito do processo penal, que o arguido possa ser acompanhado de defensor quando presta declarações, mas também quando deva estar presente. Porque julgamos que isso é não só uma garantia para o cidadão, que é o cidadão arguido, mas também para a generalidade dos cidadãos que reconhecem no processo penal o processo que está dotado dos instrumentos necessários para que seja um processo eficaz e para que não possa vir a futuro ser, digamos assim, torpedeado por insuficiências da fase perlocutória, nomeadamente das fases do inquérito. E, portanto, propomos essa alteração ao Código de Processo Penal, esperamos que ela possa ter o devido acolhimento em certa especialidade, isso já é destino que terá que depender, obviamente, dos posicionamentos das outras bancadas, mas o PCP subscreve essa orientação. Queria colocar ainda, assim, duas questões, ou três questões que têm a ver com três aspectos muito concretos. Utilização do processo sumário. Entendo ou não a Ordem dos Advogados que há espaço para alterar a lei no sentido de garantir a utilização mais generalizada do processo sumário no âmbito dos crimes de menor gravidade, antes de se avançar para o alargamento da utilização do processo sumário para crimes de maior gravidade. Ou seja, é ou não possível alargar com eficácia a utilização do processo sumário aos crimes relativamente aos quais já hoje está prevista a possibilidade de utilização do processo sumário, antes de permitir a utilização do processo sumário em crimes cujas penas sejam de maior gravidade. Segunda questão que tem a ver com o problema das declarações, que é um problema, de facto, muitíssimo complexo. E o Sr. Bastonário e o próprio parecer da Ordem é muito profundo em relação à análise que faz desta matéria
E da parte do PCP parece-nos que o problema, as preocupações que levanta a proposta de lei não serão tão substanciais relativamente ao arguido quanto aquelas que levanta em relação às testemunhas. E isto porque o direito do arguido ao silêncio sempre permitirá, digamos assim, atenuar em parte as preocupações que levanta a proposta de lei do Governo, porque o arguido sempre poderá remeter-se ao silêncio na fase do inquérito e, remetendo-se ao silêncio na fase do inquérito, as preocupações quanto à utilização das suas declarações na fase do julgamento sempre acabarão por ficar atenuadas. É certo que é uma atenuação por via enviesada, permita-me a expressão, mas a verdade é que em relação ao arguido, pelo menos resta-nos essa salvaguarda. Quanto às testemunhas, de facto, para o PCP, a proposta de lei do Governo levanta maiores preocupações. E levanta maiores preocupações porque as declarações das testemunhas, as testemunhas não se podem refugiar no direito ao silêncio. Têm a obrigação de depor, e depor com verdade. E têm a obrigação de depor com verdade também na fase do inquérito. E a proposta de lei do Governo, de facto, merece-nos objeções profundas, porque ela permite, numa situação extrema, que um arguido seja condenado exclusivamente com base nas declarações prestadas na fase do inquérito, sem que na fase do julgamento seja prestada qualquer declaração. Portanto, a proposta de lei do Governo merece-nos uma profunda objeção nessa medida. Agora, há um problema que a proposta de lei do Governo equaciona, ainda que lhe dê depois esta resposta com o qual não concordamos, mas que é um problema que nós julgamos que é um problema sério. E queria, Sr. Bastonário, se me permite, vou utilizar aqui o exemplo que o Sr. Bastonário dava, que o Sr. Bastonário utilizava em relação aos arguidos que sairiam dos interrogatórios nas polícias, sem a presença do defensor, diretamente para o hospital e sempre com tentativas de suicídio ou depois de se terem mandado pelas escadas abaixo. Eu gostava de pegar nesse exemplo e transpô-lo para as testemunhas. Porque nós temos, de facto, um problema gravíssimo e que se coloca, sobretudo, na criminalidade mais grave e mais complexa. Nomeadamente, por exemplo, em processos de tráfico de estupefacientes, em que testemunhas prestam determinadas declarações que servem de base à investigação do Ministério Público e até à recolha de prova durante a fase do inquérito, mas depois chegam à audiência de julgamento com olhos negros e costelas partidas. Porque, entretanto, e eu vou utilizar uma expressão que é uma expressão pouco curial, utilizar-se no debate parlamentar, mas eu vou utilizá-la, porque, entretanto, quando se percebe que os depoimentos daquelas testemunhas são, de facto, relevantes para a condenação dos arguidos, os arguidos apertam as testemunhas e arranjam maneira das testemunhas se esquecerem seletivamente do depoimento que tinham prestado ou até chegarem à fase do julgamento e prestarem um depoimento contrário àquilo que tinham prestado na fase do inquérito. E este é também um problema, porquê? Porque permite que, uma vez mais, haja quem foge à justiça por intermédio de expedientes que são os próprios expedientes criminosos. E há um problema que é o problema de saber como é que estas situações se resolvem. Da nossa parte, parece-nos que há a possibilidade de, sem pôr em causa princípios fundamentais do processo penal, como sejam o princípio da imediação da prova e o princípio do contraditório, pode haver soluções que permitam utilizar as declarações prestadas na fase do inquérito pelas testemunhas, na fase do julgamento, sem dar um caráter determinístico àquelas declarações que foram prestadas naquela fase de inquérito. A questão que lhe queria colocar, Sr. Bastonário, é se da parte da Ordem dos Advogados há alguma perspectiva de solução deste problema ou não. Porque parece-nos que este é, de facto, um problema muito sensível, porque mexe não só com princípios estruturantes do processo penal, como também com comandos constitucionais que são inultrapassáveis e que, para o PCP, obviamente, devem ser considerados com esse caráter, com o caráter de comandos que são inultrapassáveis e que não podem, de forma alguma, seja sob que pretexto for, serem ultrapassados. Agora, temos um problema que temos que resolver, porque a eficácia da ação penal também tem que obrigatoriamente considerar aquilo que é a evolução da vida e infelizmente, a evolução da vida quando ela significa a incapacidade da lei de corresponder àquilo que é a realidade concreta e a realidade concreta da vida que determina que nos nossos tribunais a prova seja mais dificilmente produzida.